A santa paz de Deus com todos, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco. Mais esse dia para nós cumprirmos a nossa rotina espiritual, o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Pela graça e amor de Deus, nós começamos em agosto do ano passado, todos os dias lemos um capítulo da Bíblia de forma regular, começamos em Gênesis. E hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos fazer a leitura do livro de Juízes, capítulo 3. Antes de começar a leitura, eu quero deixar um agradecimento a todos que assistem os vídeos, que comentam, Cada comentário maravilhoso, eu fico muito feliz em ter a participação de vocês. Se você ainda não comentou, deixa seu comentário. Se você tem uma dúvida, faça a sua pergunta. Eu vou tentar de todo o coração estudar para trazer a clareza para você. Compartilha também esse vídeo. Vamos ajudar outras pessoas que têm o mesmo desejo do nosso coração de estudarmos a palavra de Deus, que elas também tenham essa graça do Senhor de estar aprendendo e se alimentando da palavra de Deus. O título do capítulo de hoje é A Servidão dos Israelitas sob Cusã, rei da Síria. Só para nós trazermos um contexto aqui, como nós já falamos no capítulo 1 de Juízes, o que acontece é um ciclo dos filhos de Israel. Toda aquela geração de Josué morre Josué, morre o sacerdote, morre os anciões, os príncipes. Durante 40 anos eles ficam sem direcionamento, Eles ficam sem ter um rei, alguém que governasse eles. Começam a se casar com os filhos os filhos do povo, dos cananeus, que eles deixaram para ser como escravos deles, mas no coração não tem razão. Eles se apaixonaram, os israelitas, pelas filhas dos cananeus, os filhos dos cananeus pelas filhas israelitas, e assim foram os povos se misturando e eles começaram a adorar outros deuses. Nesse capítulo 3, fala o seguinte, que Deus permitiu que esse povo ficasse com eles porque a ordem era que eles matassem todos, mas eles deixaram para servi-los, para serem trabalhadores deles. Mas o Senhor se usou desse povo para dar uma lição, para provar os filhos de Israel, porque essa geração que esqueceu totalmente de Deus, essa geração não passou por nenhuma guerra, nenhuma batalha. Foram os pais deles que batalharam, foram os pais deles que guerrearam, que foram e ganharam a possessão das terras que o Senhor havia prometido. Então esse pessoal não conhece nada disso. O que acontece aqui, inclusive no verso 3, fala que 5 príncipes cananeus, heveus, filisteus, desse povo dos cananeus, se levanta contra os israelitas e subjugam os israelitas. E o Senhor permite essa derrota, permite a servidão, para que eles pudessem entender que somente Deus é o Deus verdadeiro e que eles estão afastados do verdadeiro Deus. E esse povo, sendo subjugado por estes reis, eles vão e clamam a Deus, Aí eles se lembram que o pai deles tinha um Deus, que os ancestrais deles serviam um Deus verdadeiro. Então eles clamam ao Senhor. Aqui a partir do verso 9 fala o seguinte: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. Esse libertador que é chamado de juiz, Então levanta para ele um libertador. Esse primeiro juiz quem é? Otiniel. Otiniel é o sobrinho de Caleb, aquele que foi à frente de Caleb e ganhou as terras de possessão que estavam à volta das terras de Caleb, e ele ganha as guerras. Então ele já era um verdadeiro general. E o Senhor levanta ele como primeiro juiz. Então diz assim: Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então é sobrinho de Caleb. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. Então Otiniel era um homem, como qualquer outro homem, mas escolhido por Deus. Deus encheu ele de força, de coragem, capacitou. E veio sobre ele o Espírito Santo do Senhor e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão Cusã, Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu sobre Cusã, Risataim. Então a terra sossegou 40 anos e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu.
E a partir do verso 12, nós vamos ver esse ciclo se repetir. Então, se levanta o primeiro juiz, Otiniel, 40 anos de paz, Otiniel morre. Agora, novamente, os filhos transgridem para se levantar o segundo rei. Então, agora o título da segunda parte é a servidão sob Eglon. Quem que é Eglon? Então, verso 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon. Eglon está juntando os reis para ir contra Israel. E os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Glórias a Deus. E a partir do verso 15 diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes enviou um libertador, Eude, filho de Gerá, Benjamita, filho de Gemini, homem canhoto. Quem que é o homem canhoto? Eude é um homem canhoto, está dando um detalhe a respeito dele. E aqui fala o seguinte, que Eude, ele fez uma espada de mais ou menos um côvado mede em média 66 centímetros. Ele afiou essa espada dos dois lados, como fosse espada de dois gumes, né? Então fez corte nessa espada dos dois lados. Ele cingiu essa espada, colocou debaixo do vestido dele, na coxa direita, porque ele é canhoto, então a mão que tinha força era a mão esquerda. Ele coloca essa espada na coxa direita dele, debaixo do vestido dele, né? Debaixo da túnica dele. Nessa época, este rei Eglon, além de escravizar os filhos israelitas, ele cobrava o imposto dele, tributo. Então, Eude vai para pagar os tributos para o rei Eglon. Chega lá para pagar os tributos, ele vira e fala: olha, eu tenho uma palavra do Senhor para te passar. E ele então pode falar. Ele fala: não, mas é particular, temos que ficar a sós. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita. Ele cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do seu ventre. Eude, quando se chega a Eglon, como se ele fosse fazer o gesto de estar entregando o presente para ele, ele tira a espada e finca essa espada no meio da barriga de Eglon. Mesmo sendo um homem muito gordo, ele fez com tanta força que aqui na Bíblia diz que até a empunhadura entrou. Ele enterrou toda a espada dentro dele, que a espada sumiu, a espada se encerrou. Ele faz isso e ele simplesmente vira as costas, vai embora, e na hora que ele está saindo, ele fecha a porta. Fecha a porta como se ninguém pudesse entrar. O que os servos de Eglon pensam? Que ele está ali, se retirou para refletir a respeito do que foi falado para ele, então eles não interrompem o descanso dele, a meditação dele. E Eude sai, vai embora totalmente em paz, não acontece nada com ele, ele vai saindo pelo reinado e tá tudo bem, porque aqueles homens, eles estão na porta esperando que Eglon chame eles, porém Eglon não chama, Eglon está morto. Começa a ter essa demora e só quando passado um tempo que eles abrem a porta e encontram o rei Eglon morto. Quando isso acontece, Eude já está bem longe. Já lá no verso 27 diz assim: E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina na montanha de Efraim. Ele já está lá na terra deles, ele já está no meio do povo deles. Ele chega, toca a buzina. Que buzina é essa? Aquela buzina que o Senhor ensinou que deveria ser tocada quando os homens subissem para a guerra. E aí ele fala o seguinte: Porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, nas nossas mãos. E desceram eles, os filhos de Israel, e tomaram os vãos de Jordão a Moabe, e nenhum deixaram passar.
E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou por 80 anos. Durante 80 anos, Eude, ele foi o juiz dos filhos de Israel e trouxe paz para os filhos de Israel. Então, quando Eude chama, fala, olha, Deus já deu os nossos inimigos na nossa mão, eles vão e ferem, e aqui fala, homens corpulentos e valorosos. Era Deus junto com eles, eles reconhecem o poder, a graça e a misericórdia de Deus, e eles voltam a obedecer ao Senhor. Durante 80 anos eles tiveram paz. No último verso vai dizer o seguinte: depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi, e também ele os libertou a Israel. Então, depois de Eude vem Sangar, também é um juiz. Nós vamos ter juízes menores, juízes maiores, juiz que fala mais sobre a batalha, juiz que fala menos sobre a batalha, mas é cíclico. Toda vez que um juiz morre, eles transgridem a Deus, Deus manda um libertador. Enquanto o libertador está vivo, eles estão obedecendo, o libertador morre, eles transgridem de novo. Mas a história é muito linda. No capítulo 4, que é o capítulo de amanhã, vocês vão ver que é uma juíza maravilhosa a história. Então não vamos deixar de estudar a Bíblia todos os dias, certo? Da lição de hoje, o que a gente tira é que o Senhor é aquele que exige de nós obediência. Senhor, quando nós estamos debaixo da guia de Deus, andando em retidão com o Senhor, não importa o tamanho do inimigo, não importa a tempestade que se levanta em nossa vida, quando estamos debaixo da guarda de Deus, verdadeiramente andando com o Senhor nos entrega a vitória, o Senhor nos protege, o Senhor guarda nós e guarda a nossa família, né? Guardando todos os israelitas. Que sejamos obedientes a Deus e estejamos debaixo da guia do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela leitura de hoje e por todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida. Se você puder, feche os teus olhos e se coloque nessa comunhão com o Pai. Glórias a Deus, nosso Deus e nosso amado Pai. Queremos te agradecer, Senhor, dobrando o nosso coração diante da tua sagrada face e te louvar e te render graças e te agradecer do fundo do nosso coração, Pai, por mais esse dia, por ter nos sustentado até esse presente momento, por ter nos livrado de todas as ciladas do inimigo e ter nos sustentado na tua graça. Pai, te pedimos perdão pelos muitos pecados, reconhecemos a nossa fraqueza e nossas falhas, mas em tudo te pedimos a tua misericórdia. Pai amado, olhar pelos teus filhos nesse mundo, muitas guerras, muitas tribulações, muitas dores, doenças e luto, que o Senhor possa derramar o teu bálsamo santo em cada coração dos teus filhos. Pai, tudo que nós te agradecemos e te pedimos é em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus te abençoe grandemente. Está combinado. Amanhã eu espero você para fazermos a leitura diária da Bíblia. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.